Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e eu gostaria de comer o ravioli de 20 anos feito pelo Pedro Pascal. Fala galera, eu me chamo Arthur Vale e se vocês estão reconhecendo minha voz, eu agradeço muito por vocês terem assistido os nossos vídeos no canal no YouTube. Quem fala é o Sam, e eu tenho a impressão que na próxima temporada o Joe vai odiar jogar golfe. Com certeza. Muito bem, sejam todos bem-vindos então a mais uma edição do Não é uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Nessa edição, nós vamos comentar sobre a primeira temporada de The Last of Us, a série produzida pela HBO que adapta o jogo famoso da Naughty Dog. E o papo começa logo depois da vinheta. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Antes de começar o episódio, gostaria de dar aqueles recados de sempre. Acesse o site Fórum Nerd, onde postamos notícias, listas, críticas, artigos todos os dias, cobrindo o melhor que tem da cultura pop. Inclusive, cheque a nossa cobertura da série, que fizemos críticas dos episódios individuais no nosso site, além, é claro, dos vídeos que o Pars já citou que ele fez no YouTube, comentando cada um dos episódios. Nos sigam também nas nossas redes sociais, Fórum Nerd no Instagram, Facebook e TikTok, e @nerd_fórum no Twitter. Além de divulgar o site, produzimos conteúdos exclusivos para as redes sociais, com posts, notícias e curiosidades todos os dias. E por fim, tem nosso canal no YouTube, onde a gente posta vídeos todas as semanas. Tá tudo aqui linkado na descrição certinho. Bom, começando o papo, a série, que foi produzida pela HBO em parceria com a PlayStation Studios, adapta o jogo de 2013 da Naughty Dog. E tem Craig Mazin, de Chernobyl, como produtor, roteirista e showrunner. Além, é claro, da participação de Neil Druckmann, o criador da franquia, como um dos produtores e roteiristas. Inclusive, deixa eu até perguntar pro Parzi, que é o especialista em jogos, né, que eu não manjo nada. O Druckmann, ele não é o co-presidente da Naughty Dog? Ele dirigiu os jogos também, né, tanto o primeiro quanto o segundo, não é isso? Isso mesmo, e também ele dirigiu o Uncharted 4, o último da série. Eu acho que ele também teve uma participação no Derivado, que foi estreado pela Chloe, mas é isso mesmo, ele é o criador e diretor dos dois jogos de The Last of Us. E o Uncharted, ele só dirigiu o quarto, ele não dirigiu os outros? Eu creio que sim. E, bom, falando dos jogos, quem aqui já jogou o primeiro jogo? Que eu não joguei, eu só vi no YouTube. O que não é a mesma coisa que jogar. O primeiro eu já joguei tanto pelo PlayStation 4 quanto pelo PlayStation 5. E atualmente eu tô jogando o segundo jogo pela primeira vez em toda a minha vida e eu ainda tô no primeiro dia de Seattle. Você jogou, Sam, o primeiro jogo? Bem, eu já joguei, mas faz até bastante tempo, acho que foi até na época do lançamento. Eu não tinha um PS3, mas um tio meu tinha. Aí eu fui passar uns dias na casa dele pra passar o tempo, decidi jogar o que tinha lá. Eu lembro que ele tinha Arkham City e The Last of Us. Aí eu decidi jogar The Last of Us depois de jogar Arkham City e eu fiquei bem impressionado já da primeira hora do jogo. Que você controla a filha do Joe. Não, na primeira hora, na primeira parte do jogo, no caso. Eu lembro que eu fiquei muito interessado pela atmosfera do jogo e decidi jogar até o final. E apesar de fazer bastante tempo, eu lembro dessa parte mais importante no caso, porque foi bem impactante. Olha, eu não lembro muito bem do ano em que eu joguei o primeiro The Last of Us pela primeira vez, mas eu lembro que, assim, eu tinha meio que um negócio com o jogo de terror, porque eu achei que eu ia ficar com muito medo. Mas o The Last of Us, eu ouvia muito, mas muita gente mesmo dizendo que o jogo era bonzão mesmo. Daí um dia eu tava passeando lá no shopping e eu achei lá nas lojas americanas um jogo só por R$60. Eu fiquei tão surpreso com quão barato tava e eu acabei comprando. Só que daí, logo quando eu comecei a dar pancada nas pessoas que mudou, eu já pensei, epa, esse jogo é maneiro. Sim, eu só realmente... Eu lembro que era 2013, tá todo mundo falando desse jogo. E eu, como não tinha videogame na época, eu tive que ver os vídeos, né? E eu, assim, como você falou, aquela primeira hora já te pega, fica completamente encantado por esse mundo. A gente, obviamente, vai ter spoiler do primeiro jogo, a gente não vai dar spoiler do segundo jogo, que vai ser coberto na segunda temporada da série. E, obviamente, né, que eu tô falando, vai ter spoiler da primeira temporada, então a gente vai falar, tudo vai acontecer aqui. Então já deixa o aviso. Acho que não precisa explicar o que é The Last of Us, né? Tipo, a história, né? Tipo, é basicamente um mundo apocalipse. É um mundo em que o universo foi pro caralho, né? Tem um vírus, né? Um fungo que destruiu a humanidade. E tem, tipo, esses zumbis que não são zumbis, né? São infectados. E a gente tem esse cara que precisa levar essa menina que é imune
aos zumbis, aos infectados, pra um ponto X, né? A história é bem simples e não é isso que faz The Last of Us incrível, né? A gente vai comentar mais daqui a pouco o que faz essa história ser tão única. Logo de cara, quando essa série foi anunciada, todo mundo ficou um pouco apreensivo, né? Embora tivesse a HBO envolvida, né? Que a marca da HBO gera um pouco de tranquilidade. Mas ainda assim, né? Adaptações de jogos é uma coisa que nunca deram muito certo, né? Então sempre tem aquele pé atrás. E o que vocês acharam logo do primeiro episódio que, né, que já pegou todo mundo de surpresa? Olha, primeiramente, eu nunca assim fiquei apreensivo em relação a essa adaptação, justamente por causa do envolvimento da HBO, porque assim, eles são muito conhecidos pelas séries de alta qualidade que estão sempre sendo premiadas e tudo. E assim, como fã, eu sempre achei que uma adaptação de The Last of Us poderia ficar muito legal mesmo se fosse feito por um pessoal bem profissional mesmo. E eu acho que a melhor forma foi fazer isso no formato de uma série. Porque se você for ver lá os jogos da Naughty Dog, como os Uncharted e os dois The Last of Us, as histórias deles, com assim, decorrendo da campanha, elas são divididas em capítulos. Então por isso que eu acho que uma fórmula mais episódica poderia fazer mais justiça a essas histórias. Dito isso, eu acho que o primeiro episódio eu já me senti tão. Eu fiquei como um fã emocionado no momento que tocou a abertura que tinha a mesma música do jogo. E um detalhe que eu também gostei muito foi quando foi o tanto que eles conseguiram adicionar. Porque o que é legal sobre a série, que logo no primeiro episódio você percebe, você vê coisas que não funcionariam no jogo, mas que funcionam aqui. E o legal mesmo foi como eles deram mais foco pra Sarah, que é a filha do Joel, vendo todo o fim do mundo, os poucos momentos de normalidade restantes no mundo do ponto de vista dela, vendo como todas as pessoas estavam agindo estranha. E o que mais legal também é como eles conseguiram adicionar um tom de terror mais assustador com aquela decisão de fazer ela indo lá pra casa do vizinho contra aquela velha, porque no jogo eu acho que depois que você joga pela primeira vez, perde um pouco esse fator de medo, porque a Sarah fica o tempo todo dentro da casa e ela não chega a dar de cara com nenhum infectado antes de encontrar o pai dela. Isso foi uma das melhores coisas do jogo, da série, esse primeiro episódio, de trazer esse ponto de vista dela. Assim, eu vou ter que discordar, assim, que uma coisa que eu não gostei muito foi a abertura da série. A musiquinha lá eu achei meio xoxa, sabe, meio sem graça. Tipo, é legal, as ceninhas são bacanas, mas tipo, sei lá. Não, eu discordo, poxa, praticamente meteram Game of Thrones pro The Last of Us. Não, nem se compara com Não compara mesmo, não, desculpa. Eu realmente esperava mais da abertura, porque ela não foi tão impactante quanto a outra da HBO, que é bem conhecida, né, por fazer essas aberturas que ficam na sua mente. Você lembra a música, você lembra como eram, tipo, a Sopranos, até mesmo como falar no Game of Thrones. Essa ficou meio ruim. Quem é fã dos jogos vai reconhecer várias outras músicas que tocam na série também. Assim, né, a trilha sonora, né, eles tinham todas as músicas toca no jogo. Gustavo Scalona. Sim, a abertura eu não achei tão legal, mas o que eu gostei foi a abertura do episódio, que começa com aqueles três cientistas conversando. Isso aí é muito bom. Sim, isso é perfeito. Me lembrou até um pouco o Watchmen, quando tem os cientistas conversando sobre o Dr. Manhattan. Me lembrou um pouco, é bem interessante. Sim, é isso. Não, mas sabe o que é interessante? Não tem nada de assustador naquela... Em papel não tem nada de assustador naquela cena, mas ela ainda consegue dar medo por causa da realidade que eles conseguem trazer a respeito da possibilidade desse fungo realmente assim, acabar tendo o mesmo efeito na vida real por causa dessa história de aquecimento global. Sim, até porque essa é a intenção do Craig Mazin. E a entrega dos atores é muito boa. Você fica realmente. Começa meio tenso, assim, principalmente quem não jogou os jogos, né? Foi muito engraçado ver a reação das pessoas com essa cena, tipo, depois vendo o que aconteceu, né? Realmente é excelente. Eu não gostei muito da abertura, ok, mas o primeiro episódio é muito bom. Embora tenha uma coisa daqui a pouco que a gente vai comentar, que é a recriação, tipo, a abertura do jogo tem aquela cena icônica, que é a sequência do Joe com a Sarah correndo, o carro, né? Eles no carro e você jogando. Que é basicamente uma cinematic, mas você consegue mexer a câmera, né? Pra ver a Sarah olhar para outros cantos. E eles reproduzem isso, assim, fielmente, né? Tanto dessa parte até a morte da Sarah, que é idêntica ao jogo. Sobre a cena inicial dos cientistas conversando, acho que o que dá mais terror mesmo é que é bem realista a explicação no caso. Que a maioria da mídia de filmes, séries de zumbi, são realmente mortos-vivos. Que é algo meio mágico. Mesmo que a gente tente explicar, não tem como fazer sentido um morto andar. E a série
Até que, como é diferente, né? Zumbis são infectados, não são mortos-vivos esse caráter realista, mais pé no chão. Então é Não, bem mas interessante como eles conseguem fazer ser real essa preocupação de talvez os Cordyceps ataquem os humanos e os controlem. Mas assim, eu creio que essa preocupação existe desde o lançamento do primeiro jogo, porque assim, o Cordyceps é um fungo que existe na vida real. Sim, sim. Não, tanto é que uma polêmica que teve nessa série que eu achei meio estúpida foi antes de lançar que eles revelaram que não ia ter os esporos, né? Os esporos é uma parte muito importante em que eles têm que colocar as máscaras, porque tem certas áreas que tem esses esporos e pra eles não serem infectados, né? E. Mas eu acho. Não, e assim, Eu não muita gente achei. ficou, muita gente ficou puta, ficaram irritados com isso aí. Mas, assim, o Craig Mazin depois ele pegou uma entrevista e faz sentido, porque não tem. Que se os esporos eles ficam assim, fudeu, né? Tipo, ele vai se espalhar por toda parte do mundo. Então não é tipo que nem no jogo que é uma areazinha só, né, com os esporos, não. Ia ser, tipo, impraticável. Porque no mundo real, assim, o fungo ele se espalha pelo resto do mundo e não ia ter área salva, né? Área safe. Então, faz sentido eles não usarem os esporos aqui. Mesmo assim, eu senti falta das máscaras. Ah, é. Leva um tom legal, né? Assim. Eu concordo com o que o Craig disse sobre os esporos. Pra mim, ele deu uma explicação que fez sentido. Inclusive, tipo, eu não sei se o fungo realmente fosse afetar humanos, eu não sei se ia realmente acontecer que nem no jogo, mas assim, qualquer coisa, tem uma lista lá no nosso site onde eu explico todos os tipos, que eu inclusive escrevi que tem todos os tipos lá de infectados, explicando todas as etapas da transformação. Inclusive é um dos textos mais vistos lá de todo o site. Sim, sim. Não, a gente sabe que o real motivo de não ter os esporos é que eles não queriam fazer outra série em que o Pedro Pascal é um pai solteiro e usa máscara o tempo inteiro, né? Então, é justificável, isso é justificável. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos É a sobreviventes. nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Bom, falando no Pedro Pascal, né? Ele interpreta o Joe, um dos protagonistas. E uma coisa, eu tava revendo umas cenas do primeiro episódio, né? Depois que ele tem o time skip, né? Depois que a filha dele morre de 20 anos. E eu tava revendo esse primeiro episódio, umas cenas, e é muito engraçado como o trabalho técnico dessa série é impecável. O visual, assim, do Joe, tanto no passado quanto nesse time skip dos 20 anos depois, você vê que o cabelo, os pelos no rosto, tudo é muito diferente de como ele acaba, né? No primeiro episódio ele tá mais limpinho, ele tá com o cabelo mais cortado, né? Um cabelo curtinho, né? E no último episódio ele já tá mais... uma barba um pouco maior, um cabelo mais longo, né? Então eu gostei Mais muito. grisalho. Sim, mais grisalho, né? Que passam meses, né? Então eu gostei muito. Eu acho que talvez eu enxergue mal, mas no time skip eu não percebi nenhum tipo de envelhecimento no Joe. Tipo, o Pedro Pascal de 2003 e 2023 é o mesmo. Pô, como assim, cara? Na série. Não, eu Pra mim discordo tá com você. igual. Não, eu discordo com você. Eu acho que muita gente, assim, exalta o trabalho de maquiagem do pessoal da série por causa do que eles fizeram com os infectados, mas eu acho que eles também fizeram um bom trabalho com os atores, porque, tipo, o Pedro Pascal tem quanto? 30, 40 anos? O Joe, tecnicamente, ele tem 50, e daí eu acho que eles fizeram um trabalho em deixar ele com, assim, com uma face mais rugosa, com cabelos mais cinzas. A própria Tess, né? Tipo, ela tá com a cara toda inchada, né? E quando tem aquele episódio do Bill e Frank, o terceiro episódio que tem um flashbackzinho, mostra ela. Ela tá linda. Tipo, ela tá, né? Você vê que realmente os caras deram um trabalho de maquiagem pra envelhecer um pouco ela e inchar a cara dela. Então, eu acho que o envelhecimento é bom. Eu gostei. É bom, e a gente introduz a Ellie, né? Interpretada pela Bella Ramsey, que foi uma polêmica estúpida da internet, que as pessoas não gostaram da escolha dela antes, porque ela não parece com a Ellie dos jogos. Tipo, não, tipo, a Ellie é uma garota, uma criança, e escalaram uma criança, então, tipo, o que vocês estão reclamando disso? Tipo, e ela manda bem pra caramba. Então a gente começa a jornada dele tendo que levar a Ellie, né, porque a Ellie é a cura, né? Ela é imune aos infectados, ao vírus, né? Ao fungo. Então eles querem levar ela pra um laboratório lá que onde vão fazer testes e possivelmente fabricar uma cura. E assim, o primeiro episódio é bem legal, dirigido pelo Craig Mazin, e foi uma boa abertura pra série.
Mas aí começa o desenvolvimento dela, e uma coisa que eu acho interessante é como cada episódio é praticamente focado, desenvolve um pouco o Joe e a Ellie, mas ele é muito mais sobre outros personagens. Então o segundo é sobre a Tess, o terceiro é do Bill Frank, o quarto e quinto é do Henry Sam, né? O sexto é um pouco mais pro Tommy. Mas mesmo assim, a série tem esse ritmo e consegue desenvolver muito bem o Joe e a Ellie. Eu até vi algumas críticas falando que acharam, né, que não foi tão bem desenvolvida a relação dos dois, e o final foi muito abrupto por causa disso. Mas eu discordo, o que vocês acham? Olha, eu lembro que quando eu fui ver o painel de The Last of Us lá na última CCXP, eu lembro que o Neil Druckmann e o Craig Mazin, é assim que se pronuncia o nome dele? É Craig Mazin. Desculpa. Eles tinham mencionado que haveria momentos na série onde a gente não ia focar somente no Joe e da Ellie. E eu percebo bastante isso no caso do Bill, do Frank e do Sam e do Henry. Mas só que daí a questão, em um jogo, você tá sempre acompanhando o personagem principal. Você raramente corta para outro personagem que seja mais secundário. A série, assim como ela é uma série, ela tem mais liberdade para isso. Ela tem, assim, liberdade para explorar mais esses personagens. Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. No caso, podem achar que por causa desse foco nos personagens como o Bill Frank, o Henry e o Sam, pode ter tirado um pouco o tempo de tela para demonstrar melhor a relação desenvolvendo entre o Joe e a Ellie, mas acho que cada personagem teve seu tempo devido e deu pra ver bem a relação dos dois aflorando. E, tipo, os atores são bons, acho que também não precisa ficar toda hora mostrando o quanto o Joe tá se apegando a ele, ou quanto ele tá se apegando ao Joe. Você percebe pela cena também, toda a história do Joe com a filha. Não precisa ficar toda hora reforçando isso. É algo natural. Então, pra mim, eu não concordo com as críticas nesse caso. E assim, eu gostei muito da série, eu achei a série excelente, mas eu não quero, tipo, blindar ela de críticas, porque eu acho que ela tem problemas. Mas, porra, várias das críticas que eu vi a essa série foram muito equivocadas, tipo, gente falando que isso é filler, sabe? Que, tipo, você focar em pegar coisas que não tem no jogo. Não, isso é um problema, tipo, a pessoa acha que toda hora tem que desenvolver sua trama. Isso perde um pouco do charme de uma obra, que são os personagens, na verdade. Que eles que fazem ser a experiência mais proveitosa, prazerosa, sim. Isso. Também tem a questão de que tem uma galerinha aí que reclamou que teve pouco infectado na série toda. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que os infectados apareciam na série, era sempre em algum momento que realmente fosse importante. Concordo que acho que falta um pouquinho infectados, embora vale ressaltar que se você pegar os 9 episódios, eu acho que só tem, tipo, 1 ou 2 episódios que não tem infectado nenhum, que é o quarto e o sexto. Todos os episódios têm pelo menos um infectado. Mas eu concordo que faltava, podia ter, tipo, pelo menos mais uma sequência de ação com infectados, talvez no penúltimo episódio, né, com a Ellie e o David, que a gente vai chegar lá. Podia ter tido uma sequenciazinha maior, mas eu concordo que, assim, eu acho que você ficar reclamando disso também é meio, tá bom, tipo, falta, mas não estraga a série, tipo, eu também não acho que é um defeito colossal, até porque a ação teve bastante. Eu acho que eles souberam adaptar, tipo, a questão da sequência de ação, e os infectados também, o visual ficou incrível, tipo, bem falando assim, que acabou o orçamento, tipo, não, só você ver o visual, ficou excelente. Se for pra forçar infectado, ia ser igual o The Walking Dead, que nas primeiras 2 temporadas, todo episódio tinha um momento só de aparecer um zumbi. E mesmo que a história não precisasse daquilo, os escritores iam enfiar um momento. Eu sabia que aquilo é desconexo do resto do episódio, mas é obrigatório ter. Então a série fez bem não precisar enfiar um momento infectado só pra agradar. Eu só penso o seguinte, porque, tipo, os infectados aparecem em partes muito específicas do jogo. Tipo, tem aquela parte do prédio abandonado onde você ainda tá com a Tess e você tem que desviar deles pra conseguir sair. Tem aquela parte lá da cidade infestada do Bill, que inclusive não tem infectado nenhum na cidade do Bill. Mas, nossa, cara, eu teria virado aquele meme do Walter White dentro do carro, avisando, Joel, não entre nesse elevador, Joel, não entre nesse elevador. Se eles tivessem adaptado aquela maldita parte do gerador, porque, pelo amor de Deus, eu ainda morro de medo toda vez que eu vou jogar aquela parte. Inclusive, da última vez que eu joguei o jogo, eu tive que tocar alguma música alegre no Spotify, no fundo, pra conseguir passar ela com mais tranquilidade. Assim, e eu gosto que essa meio que, entre aspas, falta de infectados faz com que quando eles aparecem é bem único, tipo, assim, quando aparecem os primeiros clickers na série é assustador, ou quando no episódio 5 tem aquela horda de clickers, assim, você quase dá um pulo, né, da cadeira, então deu uma boa realçada neles. Sim.
Mas eu acho que algo legítimo mesmo é que parece que o mundo é um pouco vazio, assim, os infectados, porque todo lugar que eles passam parece que não tem nada. Os infectados estão... Eu sei que eles se movem em colônias e tem bem poucos que estão sozinhos, mas sim, parece que não existe infectado, porque sempre por onde eles passam quase não tem nenhum. Então dá essa sensação meio estranha mesmo. Mas tem várias partes assim no jogo também. Elas são bem tranquilas pra você achar equipamento pra, sei lá, fazer mais armas, fazer mais bombas de fumaça. Não, e você falando disso agora, do equipamento, como vocês acharam que foi adaptado a questão? Porque assim, essa série é uma adaptação de jogos, e eu senti que agora faltou algumas coisas, tipo, faltou, sei lá, uma ceninha do Joe jogando um tijolo, sabe? Tipo, que nem no jogo. Senti falta das garrafas e dos tijolos. Isso. Mas eu achei que foi uma das primeiras séries, assim, que é uma adaptação de jogo em que eles tentam, tipo, adaptar essas pequenas coisinhas. Sabe, tipo, no último episódio em que o Joe faz um pezinho pra Ellie subir lá naquela parte, ela pegar a escada, ele poder subir, sabe? Essas interações, assim, que tem nas gameplays, é uma coisa que eu acho que falta muito, né? Eu acho que na série ficou muito legal que eles colocaram um pouco disso. Teve no episódio do Sam Harry também, onde teve aquela parte onde a Ellie foi abrir uma porta pro Joel. Sim. Mas, assim, é igual o jogo também, né? Mas essa questão de equipamento, eu acho que... Tudo bem, eu senti falta da garrafa e do tijolo, mas eu ainda acho que eles conseguiram adaptar bem. Eu acho que eles conseguiram abordar bem como eles lidam com isso na série, porque, tipo, tem aquela cena legal, onde o Joel leva a Ellie lá naquele posto de gasolina, onde ele até se costumavam guardar equipamento. Eu acho que isso estabelece... Isso, assim, eu acho que isso enriquece a história desse universo. Sim. Eu tô de olho em dizer que eu não fanservice, viu? Se tivesse o Joe jogando tijolo, garrafa vai ser fanservice. Vocês iam aplaudir aí, tô de olho. Não. Eu não sei se é muito... Não é, tipo assim, dava pra ter feito, por exemplo, na cena que ficasse orgânico, tipo, na cena do museu lá com os clickers, pô, tinha uma hora que dava pra ele fazer isso, né, tipo, ia ser um fanservice, claro, mas acho que não, ia ser orgânico, né, não ia ser que nem uma certa série, também estrelada pelo Pedro Pascal, e bota uns fanservices aleatórios no episódio pro fã aplaudir que nem uma foca. Né? Não, é bem assim que esses fãs se comportam. Fica uma coisa orgânica, né? Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Inclusive, falando desse episódio 2, Anna Torv como Tess, foi ótimo casting. Muito feliz porque eu adoro ela. É uma atriz que infelizmente nunca teve muita oportunidade em Hollywood, né? Só fez Fringe e o Mindhunter. Tipo, o Mindhunter foi cancelado. E embora a Tess vai de arrasta pra cima, vai de Elizabeth, Rainha Elizabeth nesse episódio, é muito triste, mas eu gostei muito da participação dela na série. Eu acho que uma coisa que deixou tensa, porque, tipo, muita gente critica que... Não muita gente, só uma galerinha chata na internet mesmo, dizendo que é só um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, como se fosse um daqueles remakes live action da Disney. Mas eu acho que eles ainda conseguem adicionar uns detalhes pra fazer a obra em si ser especial. Porque, por exemplo, a cena da morte da Tess no segundo episódio, tecnicamente é o mesmo cenário que o do jogo, mas eles ainda conseguiram acrescentar um negócio que eu acho que deixou a cena ainda mais bizarra, porque, tipo, deixou a morte dela no jogo parecer um ato de misericórdia, porque no jogo ela leva logo um tiro nos guardas pra ela não ser infectada, daí na série tem aquela toda cena onde que consegue chamar atenção, onde ela tá desesperada. Não é só o beijo, não. Tipo, eles conseguem criar medo lá com ela tentando desesperadamente ligar o isqueiro e do nada parece infectado. Tipo, eu fiquei até com medo. Não, mano, eu não quero ver a Tess sendo deslacerada. Não, o beijo foi uma cena que chocou a internet, todo mundo só falava disso, né? E aquelas veias que ficam saindo das bocas dos infectados é um detalhe legal. Eu não sei se os instaladores ou os baiacus conseguem fazer isso também, mas, poxa, ficou interessante. E eu notei também como aparece perseguidor nessa série, hein? Sim, porque é mais barato fazer, né? Essa cena do beijo aí realmente é bem emblemática. E o padre falou que negociação da boca tá legal, tá meio nojento. Mas achei legal que explicaram que a cena do beijo é pra mostrar que também os infectados não precisam ser violentos, né? Pra, caso infectar outra pessoa. Então achei bem legal a cena do beijo. Foi também um detalhe adicional aí que não tava no jogo originalmente, foi uma adaptação. E eu achei bem-vinda, não entendi todo horroroso por causa dela.
E esse episódio 2, inclusive, é dirigido pelo Neil Druckmann. É a primeira coisa que ele faz em live action e mandou muito bem. Só queria falar que tem a ceninha do sapo no piano. E essa ceninha é muito boa e eu quero ver mais coisas tipo essa na série. Que é muito legal. Aí também tem a ceninha onde a Ellie diz que não sabe nadar, e daí teve referência àqueles negócios lá do primeiro jogo. Ah, sim. Referenciazinha. Olha aí, é referência do bem. Tá? É assim que se faz referência sem você parar a história. Sabe? Não é tipo você botar uma raça de alienígenas que apareceram num filme horrível só no meio da série, que não gera nada pro personagem da Meu Deus, eu uso Cheeto. Minha personagem tão longe. Não, cara, Tira o fricazade da boca, Charlie. não, eu não. Cara, esse episódio me deixou tão puto. Na hora que aparece os Babo Fake no Mandalorian, eu quase joguei o teclado no chão de ódio. Muito obrigado, E pior que ele- Gustavo. E pior que eles até hyparam a participação desse personagem na temporada, como se fosse grande coisa. Não, e não faz o menor sentido. Cara, a gente viu, mas foda-se. E não faz o menor sentido, porque ele quer rever o robô que morreu, mas tipo, eles falam, não tem como rever. Não, mas e se eu pegar uma hora? Não tem. Ah, não, mas e se eu pegar uma hora? Ah, talvez tenha. Tipo, porra, caralho, vai se foder, cara. Temporada horrível de Mandalorian. Agora sobre o episódio com o Charlie falou aí da direção do Neil Druckmann, achei bastante legal a direção dele, até porque o próprio jogo é bem cinematográfico, então não tinha dúvida que ele ia conseguir fazer um bom trabalho dirigindo. E como eu falei mesmo, o jogo é cinematográfico, algo interessante é que a maioria dos jogos eles não tem tipo um roteiro como em filme, tipo um roteiro escrevendo cena e então os diálogos. E o Neil Druckmann, escrevendo The Last of Us, ele fez bem parecido mesmo com um roteiro cinematográfico. Não especificando, tipo, comando, como mover pra frente, pegar aquilo, ou outra coisa, tipo, objetos. Escrevendo só a mesma cena, como era pra ela acontecer, e os diálogos. Então, o Druckmann claramente tem bastante tudo da mídia de cinema e série. E dá pra ver isso também aqui pela série, como também pelo jogo, né? Essa parte, tipo, da questão da gameplay, eu achei que ficou bem adaptada, como você falou. Já é bem cinematográfico no próprio jogo. Então na transição pra série ficou muito boa. E outra coisa que, assim, ficou excelente. E acho que foi talvez o grande ponto alto da série, que todo mundo amou, que quebrou a internet, foi o terceiro episódio do Bill do Frank, né? Que a gente tem. Que eles mudam o jogo. Talvez uma das únicas coisas que eles realmente mudam muito do jogo, né? Que a série faz essa divergência. Que é alterar toda a história do Bill e do Frank, né? Mostrar essa história que não é mostrada no jogo e o personagem do Bill. E no jogo ele continua, né? E na série ele morre. Ele não interage com a Ellie, não interage mais com o Joel, né? Mas realmente foi... Acho que realmente foi o meu episódio favorito e o que eu mais gostei da série até agora. Sabe o negócio que é irônico? Eu morria de medo dos infectados no primeiro jogo. Pra mim, eu preferia 1000 vezes só explorar os negócios pra encontrar equipamento e até mesmo enfrentar inimigos humanos. Mas, ironicamente, a minha parte favorita do jogo era justamente a cidade do Bill, que era infestada de infectado, tinha bastante ação, tinha aquela sequência lá na escola também. E sei lá, eu só achava que era a parte mais divertida de todo o jogo, sabe? Eu, como fã, eu acho que talvez eu não deveria gostar desse episódio por causa do que eles mudaram, mas eu ainda acho que, do ponto de vista mais crítico, eu acho que eles conseguiram fazer um negócio muito emocionante, deram uma história pra lá de feliz pro Bill, que até teve um final feliz. Eu acho que eu gostei muito de ver a relação dele e do Frank. E, assim, claro, é um episódio que vai mudar, que vai, assim, dividir opiniões, assim, seja por vários motivos, seja por causa de fãs dos jogos que não gostam de mudança, seja por causa de gente que tem pensamentos mais homofóbicos. Mas uma coisa que eu acho que ninguém repara muito, que eu acho que ninguém nunca entendeu, é que mesmo com todas essas mudanças que teve na série, o Bill ainda serviu o mesmo propósito que ele serviu no jogo, que foi ajudar o Joel e a Ellie a conseguir um carro. Você citou um ponto interessante, que é, cara, eu como fã não deveria gostar desse episódio por conta das mudanças, mas eu acabei gostando. Eu acho que isso é uma coisa que os fãs, mais fãs mesmo, assim, essa é uma série que ela abrange um público muito mais amplo. Tem muita gente que não vê série, que não... A galera que é mais nos jogos, que não assiste, tipo, séries da HBO, mal é mal vê, tipo, sabe, uma série da Netflix, uma série da Marvel, um Breaking Bad, né? Tipo, são pessoas que elas ficam mais nos jogos, né? E aí muitas delas foram assistir The Last of Us porque gostam muito do jogo, estavam animadas, e aí se deparam com uma linguagem diferente, uma linguagem de uma série de televisão, e às vezes não entendem, tipo, que mudou, não queria que fosse, sabe...
ele arrisca, sabe? Uma adaptação arrisca, seguindo tudo fielmente, tudo. E eu acho que a coisa que eu mais gosto dessa série do The Last of Us é como ele sabe ser totalmente fiel ao jogo, sabe? Ser igual, mas ao mesmo tempo ele traz coisas novas, ele muda onde tem que mudar, ele se arrisca com certas coisas. Inclusive eu quero muito ver na parte 2 que eles vão mudar, e assim, eles não vão mudar a história, ou como a personagem X ou como o que acontece com o personagem Y, não. Eles vão manter isso, só que eles vão mudar, vão acrescentar onde tem que acrescentar e mudar o que tem que mudar. Eu acho que essa é a principal coisa que eu acho que faz essa série brilhar. É isso, é como eles adaptam o videogame e adaptam muito bem. E o Bill Frank é a prova viva disso. São justamente as mudanças e as diferenças do jogo que fazem esse terceiro episódio ser tão fascinante. Porque, por exemplo, no jogo, o Bill mora numa cidade infestada de infectados. E aí na série, a cidade onde ele mora ainda tá vazia, mas não tem infectado nenhum nela. E daí no jogo, a gente encontra o Frank morto, ele até escreve uma carta pro Bill dizendo que ele odiava o cara, e a gente até pode tirar essa carta e entregar pro Bill no jogo. E na série, a gente chega a conhecer o Frank, a gente chega a ver a relação deles, tipo... Foi muito emocionante ver como era o relacionamento deles. E daí naquele final, onde o Frank não consegue mais andar, eles planejam todos os últimos dias deles, e até... como vai ser o casamento, aquele negócio ele partiu o coração, e eu até cheguei a chorar um pouquinho com aquilo. É engraçado como o Chay falou antes, que tipo, o pessoal tava receoso que no anúncio da série ia ser tipo praticamente frame por frame uma adaptação fiel, que seria copiar só as cutscenes, e quando tipo um episódio desse aí que destoa, acho que até bastante da narrativa do game com relação ao Bill e Frank, também tipo reclamam. Porque não queriam também uma adaptação que fosse só copiar todo o jogo, mas também não queriam uma que sabe acrescentar algo que já foi apresentado no jogo, mas de forma mais aprofundada, com mais detalhes. E esse episódio realmente é incrível mesmo, acho que é um dos meus favoritos da temporada, porque constrói bem a relação dos dois, e o episódio todo não precisa ficar seguindo a trama, a história principal, que é do Joe levando a Ellie para o laboratório dos vagalumes. Sabe sair um pouco disso e apenas explorar o personagem, né? O estudo de personagem. Eles fazem muito bem, também com a atuação do Bill Hoffman, o diretor que faz o Frank, que eu não me lembro o nome agora. Eles também Murray Battle. Tem ótimas interpretações aí. E é bem legal como eles fazem o Bill, mesmo ele sendo tipo um meio lunático. A gente vê a bandeira libertária no quarto dele, que ele é meio conspirólogo. Isso é bem aí, parece ter um personagem de filme do Paul Schrader, tipo o Taxi Driver e Special Reformed. Então foi bem legal eles botarem esses detalhes e fazer a gente se importar com ele. É bem isso mesmo, Sam. A evolução do Bill é muito legal, né? Desse cara louco, e como o Frank vai preenchendo, né? Tipo, a casa com flores e quadros, né? Vai tirando essas maluquices dele. É um detalhe bem interessante. Mas eu acho que o mais lindo desse episódio mesmo foi que eles conseguiram mostrar duas pessoas que moram nesse mundo horrível conseguiram ter um final feliz. Sim, é um diferencial que agrega a construção desse universo, né? Então, por isso que ver as pessoas falando que foi um filler, isso não... Por que eu tô vendo isso? Eu sinto que, cara, você não tá interpretando a obra direito, você tá perdendo uma construção não só de personagens, e isso, inclusive, afeta o Joe, porque no final, aquela carta do Bill, quando ele cita a tese, isso é uma coisa que assim, isso não só afeta o Joe num nível que quando chega no último episódio, que o Joe tem que fazer o que ele tem que fazer, ele faz com isso, que o Bill fala, né? Você e eu somos as únicas pessoas que somos fortes o suficiente pra, tipo, fazer o impensável pra proteger quem a gente gosta, né? E é uma coisa pra mim que ecoa no final do Joe, né? Bem importante mesmo. Também engraçado que o último filme do episódio é uma janela aberta, que também é a tela de saving, a tela de início do primeiro jogo, que é a janela aberta. Achei isso bem interessante. Até uma importância a mais pro episódio. Eu acho que muita gente não notou isso de primeira quando jogou o jogo, porque esse assunto é tratado de maneira bem sutil, mas o Bill também é gay no jogo, tanto que até a Ellie encontra as mais revistas lá. E tem aquela cena do carro que mostra um monte de homens sem camisa, e ela até diz, por que as páginas grudam? Ficou muito bom na série também essa cena. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess!
medo. Esse assunto é muito delicado. Aí tem o quarto e quinto episódio, né, que a gente pode considerar um só, né, que é a mesma história, né, do Harry e Sam. E, assim, essa é uma das partes mais tristes e tensas do primeiro jogo, né, o Harry e Sam. E na série os atores são incríveis e eles acertaram demais na forma como eles filmaram e ficou realmente... esse episódio, o finalzinho do 5, foi quando realmente, eu não chorei, mas o olho ficou um pouco com lágrimas. Mas uma coisa nesses dois episódios, que foi uma... Eu diria que foi uma das únicas polêmicas que eu realmente acho que valeram a pena, que foi a personagem da Kathleen, a da Melanie... Não, a atriz é Melanie Musclay, acho que é esse o nome dela. Melanie Lisk. Melanie Lisk. Eu só lembro que ela tava em 2 Homens e Meio. Ela era aquela mulher que perseguia o personagem do Charlie Sheen, que ainda tava obcecada nele. Não, ela é famosa pessoa. Ela tá no Yellow Jacket também, a Melanie Linsky, né? Isso mesmo. Que é uma personagem que... deixa eu perguntar, vocês gostaram dela? Vocês acharam que ela foi bem resolvida ou ela ficou meio jogada demais? Que é uma personagem original da série. Olha, eu vi muita gente dizendo que a voz dela era estranha, que era muito fininha, mas assim, eu vi a série dublada porque eu sou, assim, por causa do meu lado fanboy, que queria escutar a Luísa Caspar e o Luiz Carlos Pesce dublando o Joe e a Ellie de novo. Mas assim, eu entendi o que eles queriam fazer e eu acho que eu acabei gostando, porque, por exemplo, ela é a líder desse grupo chamado Caçadores, que são esses bandidos que encurralam a gente e do nada começam a atacar a gente. E no jogo, eles são só isso mesmo, a gente não se sente tão... Tipo, tem aqueles momentos onde eles pedem por misericórdia quando a gente atira na perna deles ou algo do tipo, mas eu acho que não é um negócio que faz a gente tirar o sono. Aqui, eu acho que eles tentaram trazer um lado mais humano pra ele, porque, tipo, a Melanie era uma pessoa, não é uma pessoa boa. Ela mata médicos inocentes, ela mata um monte de gente que tava pedindo que tava implorando pra continuar a viver. E, assim, ela fez coisas tão ruins quanto a Fedra, e ela ainda se diz que é contra a Fedra e tudo, mas só que daí, ao mesmo tempo, ela ainda consegue ter um lado humano, ela se preocupa com o pessoal dela, ela tá, assim, a gente simpatiza por causa da perda do irmão dela, e isso até me fez lembrar de uma outra personagem do jogo, da franquia The Last of Us. Então, mas assim, você sabe que ela não é muito diferente do Joe, né? E isso é um dos interessantes dessa personagem, que assim, ela no final tá querendo se vingar porque o irmão dela morreu, o irmão era uma pessoa muito boa, e por mais insanamente cruel que ela seja, ela não tá tão errada, né? É exatamente igual o Joe, e é isso que faz The Last of Us ser incrível, é como esses personagens são complexos e eles conseguem explorar isso. Toda uma questão de dualidade, porque The Last of Us nunca foi uma história sobre bem contra o mal, e sim que a gente sempre acaba se apegando aos personagens que tem a história mais emocionante, por assim dizer, mas tipo, porque no caso da Kathleen, assim, ela queria matar crianças também, eu não consigo imaginar o Joe se rebaixando a esse nível. Se fosse pra salvar ele, acho que ele faria isso sim, mas... Parando pra pensar. É bom como, tipo, o mundo de Last of Us não é preto e branco, tem várias áreas cinzas. Também diz que um episódio mostram que a Fedra e esses revolucionários da Kathleen não são tão diferentes assim. Tendo ideologias opostas. Né? É interessante como trabalham isso. Mas eu, pessoalmente, não gostei tanto assim da personagem da Kathleen. Achei ela um pouco caricata, que ela parecia muito do mal, entendeu? Muito... Tipo, ele ficava bem caricata, tipo, ele ia ser animado. Ela quer matar a criança, meu Deus, ela quer matar o Sam, então... E até ela morre, né? Engraçado que ela morre por um infectado que é uma criança, né? Que é uma garota. Então foi bem irônico o fim. Justamente, eu acho que foi um final adequado pra personagem, porque ela, assim, momentos atrás, ela disse que estava disposta a matar crianças também, só pra poder pegar o Harry. Eu fiquei meio dividido, que eu achei ela uma personagem num papel muito interessante. Eu acho que até certo ponto ela é uma antagonista legal. Só que assim, a HBO não deu muito. A HBO não dá muita restrição pros criadores. Eu acho que isso que faz as séries deles serem as melhores. Tanto pro bem quanto pro mal. Aqui só o episódio do Bill e do Frank tem 1h20, né? É o terceiro episódio. O primeiro episódio tem mais de 1 hora, então eles não tem muito essa restrição. Eles podiam ter dado um pouquinho mais de tempo de tela pra Kathleen nesses 2 episódios, sabe? Quem sabe mostrar um flashback dela com o irmão, sabe? Pra fazer a personagem ter um pouco mais de substância. Então, não achei ela péssima, mas eu também sinto que, como subaproveitado, a Melanie Linsky é uma baita atriz. Eu gosto muito dela nas séries que ela participa.
mais uma vez, é uma participação de luxo, né? Como diz, todo episódio você tem grandes atores e atrizes participando, fazendo esses personagens, né? Fazendo essas pontas. Mas eu realmente fiquei com um gosto meio amargo, assim, que eu acho que, pô, podia ter mais, mas eu não cheguei a achar horrível, sabe? Só fiquei decepcionado. Ah, mas faltou falar do braço direito dela, que é super gente boa, o Perry, que é o mesmo ator que fez o Tommy nos jogos, inclusive. Porque, tipo, engraçado, eu mencionei aqui que embora eu pudesse simpatizar um pouquinho com a Catherine, eu ainda achava, independente de tudo, eu ainda achava ela uma pessoa cruel. O Perry não, eu achei que ele era um cara gente boa, que só queria ajudar a amiga dele. Mas na hora que ela manda ele matar aquelas pessoas lá que ela interrogou, ele vai lá e mata, né? Tipo, não... Tipo, então mais de novo, né? Tipo, ele é meio bonzinho, ele também, tipo, sempre tentando pôr ela na corrente, né? Mas também, né? Na hora que quando ela queria matar a criança, ele não se opôs a ela, né? Então, mais uma vez, os personagens não é tanto preso no branco, assim, né? Tem aquela sequência iradíssima com os infectados e tem o Bloater, né? O Baiacu, né? Que é o nome em português. É toda uma questão confusa, porque quando eles aparecem primeiramente no jogo, eu pude jurar que o Bill, na verdade, chama eles de vermes, mas parece que teve um erro na dublagem e na tradução eles são chamados de Baiacu aqui no Brasil. Estranho acontecer esse erro de dublagem justo aqui no Brasil. Mas assim, o visual foi incrível, tanto o CGI quanto a maquiagem e tal. Essa sequência é muito foda e tem, né, o final triste do Reino do Sun que, como eu disse, é muito forte. E assim, mais uma vez, é como isso depois vai ecoar no final da temporada do jogo também, que é o Henry mata o Sam, né, mata o irmão mais novo, depois ele se mata porque ele não tem mais por que viver. E isso justamente ecoa com a decisão final do Joe, que é salvar a Ellie, porque senão ele não tinha mais motivo pra viver. Mas aí eu acho que faltou falar um pouco mais do Sam e do Henry aqui, porque, tipo, boa parte do quinto episódio é totalmente dedicado a eles, aí te vê como eles... Aí, tipo, tudo bem, a gente passa boa parte sem entender o que eles fizeram pra chatear tanto a Catherine, mas você vê que esse cara que só quer proteger o irmãozinho dele, e uma mudança muito legal mesmo é que, assim, que eu não sabia que tinha sido proposital, mas eu acho que ajudou muito a deixar a relação deles mais forte, foi essa decisão de fazer o Sam ser deficiente auditivo. E também, poxa, aquele ator, o Kate Mulder, é a coisa mais fofa do mundo, tipo, ver ele nos vídeos de bastidores dizendo que, assim, o herói favorito dele é o Miles Morales, que o sonho da vida dele é um dia ganhar o Oscar. Muito bom, adorei ele, ficou realmente muito fofo e deixa toda o destino do personagem mais cruel, mais triste ainda. É bem legal também a relação entre, tipo, o Joe e o Henry, também entre o Sam e a Ellie, pra ver que são, tipo, eles são parecidos no caso, esse quarteto aí, também é interessante como eles abordam, eles interagirem entre si. São cenas bem interessantes. Acabei de lembrar de uma coisa irônica aqui. Eu lembro que em uma entrevista, o ator que fez o Sam, ele mencionou que o super-herói favorito dele era o Miles Morales. E no jogo, quem fez o Sam foi o Nadir Jeter, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o mesmo ator que fez o Miles Morales nos jogos da PlayStation do Homem-Aranha. Olha só, eu não sabia disso. Legal. Boa curiosidade. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. E esse outro episódio é um episódio que não tem muito o que comentar, né? Tem a parte do Tommy, eles encontram, né, o Tommy, que é o irmão do Joe, que é bacana, né? Mas o que eu mais gosto desse episódio é que ele é dirigido pela Jasmila Zabanik, acho que é assim que fala o nome dela, que é a diretora do Kovad Zaida, que é um dos meus filmes favoritos dessa década. Eu concorreu ao Oscar e tal. E eu gostei muito que a HBO investiu em diretores diferentes, né? Nos diretores mais autorais, e eu acho que isso deu uma personalidade muito bacana pra série. Tipo, a fotografia desse episódio é incrível. Falar sobre a fotografia, principalmente a cena final lá nos trilhos do trem, com toda a nave em volta, é bem bonito de se assistir. Não, até aquelas cenas deles andando de cavalo, com o pôr do sol, assim, é muito bonito. Tipo, como o clima, tudo branco, né, por causa da neve, é muito bonito. Esse episódio talvez é o realmente mais bonito da temporada. É a mesma cinematógrafa que trabalha com ela nos filmes, então a HBO deixou trazerem ela. É muito bacana. Tirando o casal inicial, que é muito engraçado, né, aquele casal que aparece nesse episódio no início. E que acaba com o Joe sendo machucado, né, não tem muito o que comentar, assim, eu acho que em questão de roteiro foi um dos episódios mais lentos, embora
tem seus momentos, né? Tem a cena do Pedro Pascal, que vai ser o M-Tape dele, né? Vai ser a cena que vão mostrar lá na hora que ele estiver na premiação, que é ele chorando, que realmente é muito boa essa cena. Você ia falar sobre isso agora, tipo, esse episódio tem essa cena que pra mim é fantástica. Essa interação de irmãos entre o Joe e o Tom foi bem trabalhada aqui nesse episódio. Sim. Não, eu gostei que eles trouxeram o Gabriel Luna pra fazer ele, né? Que é o motorista fantasma da grande série Agentes da S.H.I.E.L.D. Acho. E o Exterminador do Futuro. Que é um filme bom, esse que tá nesse filme que é legal. O Exterminador do Futuro, o último, é legal. Não é incrível. Ah, sim, é tão bom quanto o filme do Padre Bestial. Só por isso eu vou ver esse novo Exterminador do Não Futuro. compare com os filmes desse homem. E assim, ele é um ator que nunca teve muita chance, né? Tipo, ele ia fazer aquela série do Motorista Fantasma que foi morta literalmente um dia antes de começar a filmar. O Kevin Feige assumiu o controle total da Marvel e cancelou essa série. Sem brincadeira, já tinha tipo tudo pronto pra começar a filmar e o Kevin Feige cancelou. Então, pô, dá uma pena, um cara que nunca teve muita oportunidade. E é legal ver ele numa série grande aqui. E ele tá bem, né? Eu acho ele um bom ator. Mas o episódio termina com o Joe marcado, né? E aí a gente tem... Rapidão. Também algo interessante aí. Achei que o passo ia anotar, eu ia comentar sobre, é que tem uma diferença entre o game, porque o Tommy, né, e a Maria no game, eles não têm... a Maria não tá grávida, eles estão esperando o filho. Nesse episódio eles colocam esse detalhe que, né, eles vão ter um filho aí no caminho. Eu achei isso interessante também, essa adaptação. Isso eu notei, é que a gente ainda não tinha puxado o assunto. É que isso também é que é pra tirar mais o Tommy pra colocar o Tommy em escanteio, né? Eu acho que Não, mas essa questão do filho eu quero muito ver como eles vão abordar na segunda temporada. É realmente, porque, como eu falei, isso tira o Tommy um pouco da história, né? Porque ele não vai querer se envolver tanto as coisas, porque ele tem um filho, né? E aí tem a esposa grávida, né? Esposa com um filho pequeno, né? Então, realmente vai ser interessante. Eu tinha ignorado completamente isso, que bom que você lembrou, Sam. Mas aí também, voltando a falar um pouco daquele assunto das críticas chatas que tiveram da série, assim, chega um momento onde o pessoal realmente está querendo procurar pelo novo, porque, por exemplo, teve aquele momento onde eles disseram, porque eu gosto do conceito de Jackson, eu acho que inclusive a cidade tá mais bonita na série do que, tá mais bonita e maior na série do que ela tá no segundo jogo. E porque, tipo, e eu também acho que eles conseguiram explicar muito bem como eles funcionam lá, porque lá eles têm cinema, eles têm escola, eles têm casa de adoração, eles têm árvore de Natal. É um negócio bem legal mesmo, mas aí só porque ela menciona que eles são comunistas, eles pensam que é alguma teoria da conspiração, que eles estão tentando passar uma mensagem ao comunismo, que é pra dizer que o capitalismo é ruim e tudo, mas assim, eu não vi nada demais com eles sendo comunistas, sabe? É que a internet é cheia de gente dodói e tá... A maioria das pessoas que estão reclamando disso, se eu perguntasse pra elas definirem o que é o comunismo, elas não iam saber, então é melhor deixar esse assunto quieto, né? E olha, praticamente a própria série explica como é comunismo, que são pessoas trabalhando uma para as outras. Não, então é engraçado que no episódio o próprio Joe fala, tipo, ele dá uma crítica ao comunismo, falando que são pessoas que queriam que ninguém possuísse nada, então o próprio episódio tem um protagonista criticando o conceito, Sim. Então é meio sentido essa crítica. Como o Parles falou, as pessoas querem encontrar defeito onde não tem e querer causar polêmica vazia por nada, né? Eu juro por Deus, eu tenho que passar urgentemente menos tempo no Twitter. Não. Você realmente tem que passar menos tempo no Twitter e falando menos da DC. Isso é uma verdade. Não. Hoje eu quero falar de The Last of Us, eu não quero mudar de assunto, eu vou querer bater meu recorde hoje. Por favor. Um dia sem descer com o Pars é um milagre. Eu achei que ele ia falar que o James Gunn quase dirigiu um episódio, me decepcionei. Nossa, não, ele ia dar nota 1000. Não fui eu que mencionei esse nome, foi o Sam. Beleza. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Bom, depois do Pars mencionar o James Gunn, a gente pode passar. A gente pode passar pro sétimo episódio. Que eu assim. Desculpa falar isso, mas foi o episódio que eu acho que eu menos gostei. Que é a da DLC, o Left Behind. O que é bonitinho, é uma adaptação bem fiel, assim, da DLC.
É a atriz que faz que a gente vê o passado da Ellie, né? Enquanto ela tá cuidando do Joe. Que a gente vê o passado dela com a amiga, a Riley, né? Amiga de infância. Como elas se separaram, né? Com a Riley morreu, elas foram mordidas. As aventuras delas no shopping. Tipo assim, é bonitinho, é legal. Mas, sei lá, eu meio que não... Foi um episódio que eu vi e foi tipo... né, aconteceu, foi bem encaixado, eles tinham que adaptar porque, né, enfim... Isso é uma coisa importante, não é um episódio filler, né? É um desenvolvimento da Ellie, mostra um pouco mais do que é ela, né? O próprio episódio anterior, ela fala que... O Joe fala que você não sabe o que é o luto, você não sabe o que é perder alguém, e a gente vê que ela sabe... Então é bacaninha, mas eu achei meio sem sal, sabe? Eu também achei bem fraco, ainda mais se eu sei... Né, se tem episódios que nem esse, que são bem focados em um personagem, né? Em mostrar o interior dele, tipo um estudo mesmo, como o terceiro episódio e o quinto, né? Focados no Bill, o Frank e o Henry e o Sam. Aí você tem o pessoal da Ellie, tipo, pra desenvolver bem, mostrar o passado dela, a backstory. E foi bem, tipo, fraco, não foi ruim, como... Eu vi até alguns falando, mas realmente foi aquém dos outros episódios que também focaram mais em personagens. Olha, eu gostei do episódio, eu acho que ele serviu muito bem pra desenvolver a personagem da Ellie, embora tem gente que menciona que ele foi só um filler. Mas, por exemplo, tipo, a gente esqueceu de mencionar que no final do sexto episódio, eles adaptaram aquela cena da universidade. O problema é que no jogo, é aquela uma cena que dura um capítulo, aquilo é um capítulo inteiro, que tem mais ou menos 40 minutos, uma hora, onde eles descobrem onde é a nova localização dos vagalumes, e aqui na série foi só os 10 últimos minutos do sexto episódio. Então acho que talvez, eu não achei que ficou ruim, mas eu acho que talvez dá pra concordar um pouco que ficou meio apressado, embora eu não achei que ficou tanto assim. E, tipo, também tem diferenças em relação a DLC e ao jogo, porque, tipo, na DLC, a Ellie tá procurando por medicamentos num shopping abandonado, enquanto ela ainda se lembra de quando ela foi para outro shopping abandonado com a amiga dela, mas aí na série ela só tá se lembrando do momento do shopping mesmo, já que ela já tá no chalé. E, mais uma coisa, teve Mortal Kombat nesse episódio, então 10 de 10. Claro, até porque também teve essa personagem favorita, né, a Milena. É realmente ótimo episódio, incrível, 10 de 10. E brincadeira Faltou os personagens convidados aí, faltou o Alien, faltou o Predador, faltou o Exterminador do Futuro, faltou o Robocop, faltou o Rambo. Mas o segundo, no 2 não tinha isso, né? é arcade, né, pá? Brincadeira. Tipo, essa cena dela jogando, achei bem divertido, que até pensei, pô, se esse episódio fosse só elas duas jogando Mortal Kombat 2, eu ia gostar ainda mais. Eu achei bem divertido. Nota 10, né? E também teve a relação em questão da Riley, porque uma coisa que eu gostei muito foi como eles mostraram a dinâmica dela com a Ellie, porque, por exemplo, a Riley, ela odeia a Fedra, ela acha que eles são um bando de fascistas que merecem morrer, e a Ellie pensa que os vagalumes são terroristas, mas mesmo ela tendo essas opiniões super diferentes, que fariam duas pessoas adultas caírem matando uma pra outra, elas ainda são ótimas amigas, as melhores amigas que existem. Eu acho que a Stormy Reid também, ela consegue passar muita emoção mesmo, principalmente nos momentos finais dela com a Ellie. A Stormy Reid é uma baita atriz, ela manda muito bem nesse papel. É uma das atrizes que tá em ascensão em Hollywood, tá fazendo vários filmes, séries e tal, tá no Euphoria, né, da própria HBO. Inclusive, é engraçado você falar isso, porque eu acho que na hora que ela chega no shopping, o episódio dá uma melhorada, sabe? Mas eu acho que o problema é aquela parte, sabe, que elas estão, tipo, andando na cidade, falando alto, pulando dos prédios, tipo, estão pulando que nem um demolidor, sabe? Tipo, de um prédio pro outro, então... acho o corpo lá, essa parte é chata pra caramba, sabe? Mas eu acho que na hora que elas chegam no shopping e começa a desenvolver elas, fica um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que se fosse mais, só isso, tipo, mais disso, eu acho que o episódio ia ficar bem melhor, pelo menos pra mim. Acho que a pessoa que não jogou a DLC, ela sabe que no final, né, vai acontecer algo bem ruim. Então até tem aquela expectativa também de esperar que tudo, né, quando vai dar ruim, e você aproveita os momentos, né, de paz entre elas tirando foto, jogando, se divertindo. Então realmente é bem legal essa parte mesmo do shopping. Até porque, né, quem não jogou os jogos e tá vendo a série, acho que nesse ponto já entendeu que The Last of Us é uma grande depressão. É que você não pode se apegar a ninguém, que é só tristeza, morte e caos, né? Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. E depois a gente passa pro penúltimo episódio, o 8º, que é talvez o episódio mais tenso e um dos meus favoritos, que é o do David. É que o Joe ainda tá ruim e a
ele acaba trombando com o David e o grupo de canibais deles, né? É um episódio que quando eu vi eu gostei bastante, só que sempre que eu penso assim nele, eu acho que eles pegaram o David, deram uma aprofundada nesse personagem, fizeram ele ficar muito mais interessante. Nossa, mas eu fiquei muito impressionado com o quanto que eu gostei do David, como eu gostei do ator Quem? que fez o David. O David! Não, falando que gostou dele, eu fiquei meio assustado. Não, porque, tipo, como personagem, eu acho que o David ele é muito fascinante. Por isso que quando eu falo que eu gosto dele, eu falo nesse sentido. Mas eu gostei demais do ator. Eu gostei demais do ator no papel, sabe? Eu achei que ele mandou muito bem. E engraçado, esse episódio dos canibais, ele não tem infectado nenhum. E ele ainda assim consegue ser assustador, porque você vê como o David é um personagem perturbado, mas mesmo assim ele ainda acredita que tá fazendo alguma coisa do bem, porque, tipo, assim, eu como uma pessoa que acredita em Deus, eu não posso negar a verdade que tem pessoas que usam sim religião para poderem, assim, usar como desculpa para fazerem coisas horríveis, como é no caso do David. Então, quando a série faz esse tipo de coisa, eu não interpreto como uma, assim, falando que a religião em si específica é algo ruim, mas sim as pessoas que fazem mau uso devido dela. E também o mais bizarro do David também é que um detalhe que eles acrescentaram, nem todo mundo dele sabia que eles estavam comendo carne de gente. Não, o David é muito interessante, que tem aquela cena que ele tá falando com ele que ele fala que ele não era um believer, né? Ele não acreditava em Deus, né? Ele era um professor de matemática. Só que depois que teve todo o apocalipse, ele passou a acreditar em Deus e não sei o que, distribuir a palavra do Senhor. Cara, é muito interessante que você vai vendo, né, que ele era professor de crianças, né? E ele era um personagem que deixa muito entender que ele era um desses psicopatas, um desses assassinos em série que tava meio que trancado, sabe? Ele não sei se ele chegou a matar alguém já, ou mas ele era obviamente um pedófilo e um assassino. É. E ele, tipo, isso que acontece, né, é meio que libertador pra ele. Ele fica feliz com o apocalipse, ele enxerga isso como uma maneira dele mostrar o que ele realmente é, de, sabe, se liberar. E ele usa, né, assim, a religião. Eu não sou uma pessoa tão religiosa quanto o Parse, mas a religião, ela realmente é usada como... A série não necessariamente critica a religião, e sim as pessoas como o David que usam isso como uma arma. É que nem aquele filme, do Denzel Washington, do Denzel Washington, o Livro de Eli, que não sei se vocês assistiram, que tem também um apocalipse. E o personagem do Gary Oldman, ele quer a Bíblia, né? Ele quer a Bíblia que o Denzel Washington carrega. E perguntam pra ele, mas por que você quer isso? Aí ele fala, porque isso aí é uma arma de controlação, de doutrinação em massa, sabe? Isso aqui é a arma mais poderosa que a gente pode ter num qualquer momento. Então ele realmente usa isso, né? É muito interessante. O personagem do David também me lembrou, acho que você assistiu A Névoa do Frank Darabont, A mulher, né? do Stephen Aquela King. mulher lá. Sim, a mulher super religiosa e fanática, que também é bem perturbada. Também achei o personagem do David bem parecido com ela no filme. Ambos também usam de manipulação através da crença, é bem interessante. E como o Parse falou, o ator manda muito bem. Eu acho que... Eu não lembro muito do David nos jogos, eu só lembro que ele era, tipo, realmente mal. Mas eu achei que esse sim foi um personagem que eu acho que a série fez ficar até um pouco maior, sabe? Ficou fazer um personagem mais interessante. E, realmente, assim, tirando a cena dos infectados no 5º episódio, que eles saem do buraco, a cena mais assustadora da série é quando o Joe, ele entra lá naquela casinha lá, ele encontra os corpos pendurados, né? Aquilo lá é filme de terror nível Massacre da Serra Elétrica, né? Realmente... Essa cena tem nos jogos também. Eu não lembro. Faz tempo que eu joguei, né? Mas mas na série, assim, é assustadora também. Eu acho que seria legal citar também que o Troy Baker fez uma ponta no episódio como o James, que era assim, um personagem bem secundário no segundo jogo, que eu acho que ele nem tem uma fala direita. Mas foi legal eles acrescentarem os atores assim, porque tipo, o Troy Baker é mais conhecido por dublar videogame, dublar em animações, mas honestamente eu acho que ele também é um baita de um ator, porque teve uma vez que eles tiveram aquele evento onde eles ficaram reencenando momentos do jogo, e assim, dá pra ver como essas pessoas conseguem levar o trabalho delas a sério. Não, e é legal porque no final a Ellie mata o Joe, né? Que ela mata o personagem do Troy Baker, né? Eu ia falar isso, né? Tipo, como o João mata ele e no próximo episódio quem dá a luz pra ele é a atriz da Helena. Cara, isso foi uma sacada que realmente eu achei genial. Craig Mazin e Neil Druckmann ganhando de titânio por pensar nisso. E é legal, encerrando o episódio, né? A cena. Eles adaptaram muito bem aquela cena que o David é um dos chefões, né, do jogo, é uma boss battle. E eles adaptaram muito bem essa cena
o lugar pegando fogo, né? E o David é aquilo, né? O David falando de Deus e do paraíso, não sei o que, e o lugar, tipo, pegando fogo como inferno, né? Pô, uma cena bonita e como eles adaptaram essa sequência. E a Ellie matando ele, é tipo uma cena brutal pra caramba. E a Bella Ramsey entregando demais nessa cena. Realmente, esse episódio é excelente. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Bom, e passando agora pro final, que esse já tá longo. O episódio final. Curiosamente, os dois, tanto o oitavo quanto esse nono episódio, eles são dirigidos pelo Ali Abbasi, que é um diretor, eu acho que iraniano, muito bom. Ele fez um filme chamado Border e agora o Holy Spider, que é um filme que quase concorreu ao Oscar. E o Border é um filme que, curiosamente, é muita cara de The Last of Us. Assim, a questão, tendo uma estética, foi uma escolha muito boa pra dirigir esses dois episódios. E esse nono episódio foi talvez um dos episódios que acho que mais dividiu as pessoas, e não pelo que eu esperava, mas sim porque muita gente achou ele rushado, achou ele muito corrido. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu não sei se concordo muito com isso. Ele é o episódio mais curto de toda a série, pelo que eu vi, mas eu honestamente, eu falei no meu vídeo, inclusive, eu não achei ele apressado. Eu achei que eles conseguiram adaptar bem os momentos finais do jogo. Mas um detalhe assim que eu achei fascinante, que eu acho que até pra mim faltou um elemento surpresa no episódio, porque não que eu quisesse que eles fizessem alguma mudança drástica ou coisa do tipo, mas assim, nesse último episódio chegou um ponto onde eu sabia exatamente de tudo que ia acontecer. Mas é porque é bem adaptado, né? Tipo, mas mesmo assim, cara, eu acho que o Sam não gostou tanto desse episódio, né, Sam? Mas eu acho, tipo, toda a sequência final do Joe, assim, eu achei que ficou muito bem adaptada, né? Não, aquilo, tipo, tudo bem, tem gente que... Teve gente que faz reclamação de que o Joel não é barra pesada que nem o jogo, mas, poxa, aquela cena dele no hospital, aquilo lá parece que saiu diretamente de um videogame, eu falo isso como elogio. Eu também acho que é um pouco difícil, porque o jogo no videogame é praticamente um sociopata, então tiveram que humanizar um pouco pra se empatizar com ele. Mas, não que o Charlie falou, eu não desgostei tanto do episódio assim, mas eu acho que toda a parte do hospital, acho que é melhor trabalhar no jogo. Exatamente porque você tem esse poder de escolha, né, no caso de salvar a Ellie. Não, você tem um roteiro, né, você sempre vai ter que matar os cirurgiões, mas mesmo assim, eu acho que você ser aquele que controla o jogo pra fazer isso, eu acho que dá mais peso e impacto ao momento. Eu nunca matei os outros cirurgiões, eu só matei o que precisava ser morto. Não, e dá pra você matar com um lança-chama no jogo, né? Então, tipo, então, é muito mais pesado. É que assim, no final a gente descobre, né, que a Ellie, eles chegam lá na base dos vagalumes com a Marlene, entregam a Ellie, e descobre, né, que pra achar a cura, eles têm que tirar um fragmento do fungo que tá no cérebro da Ellie. Então ela vai provavelmente morrer, né, e assim, muita gente ficou tipo, mas por que isso não faz sentido? Porque ela é a cura? Por que eles vão ser tão rápidos? Não tem pra que ter essa peça, e pode nem dar certo, não sei o que. Gente, é um apocalipse, tá ligado? Tipo, não tem tempo pra você ficar pensando, sabe? Aquele lugar a qualquer momento podia ser invadido por um grupo de canibais, um grupo de zumbis, um grupo de... fora que a gente sabe mesmo que, muito provavelmente, mesmo que se eles tivessem matado a Ellie e achado uma cura, não ia salvar o mundo, né? O mundo... Não ia dar pra distribuir Não, o mundo e não só todo. isso, como a gente viu isso muito bem na pandemia, muita gente não ia querer tomar a vacina, não ia querer, não, eu não vou aplicar isso em mim, sabe? Tem um chip comunista neste vírus, neste fungo. Então, o chip da vida. É pra pensar que o Cordyceps afetou o mercado de ações, isso é muito importante. Então. Não, pense nos trabalhadores, eles disseram. O David disse, né? E aí, tipo assim, eu acho que as pessoas também querem... O problema às vezes com as pessoas com ficção é que elas às vezes querem levar muito o nosso mundo real pra ficção. E por mais que a obra seja, sim. Pé no chão e tal, cara, tem coisas às vezes que você tem, tipo, sabe? É que nem o Joe lá matando todo mundo. Cara, óbvio que isso não faz sentido. Tipo, ninguém no mundo conseguiria chegar e matar todo mundo. Tipo. Pessoa que reclama disso, né, tipo, você assistindo um filme com os seus pais e, tipo, seu pai fala, não, que mentirada.
Pô, é um filme, né? Me desculpa. Né? Também tem essa questão nos jogos também, principalmente no segundo jogo, onde tem vários momentos onde você pode colocar humanos contra infectados, só que daí o que eu acho meio besta, são vários humanos que estão armados, mas a maioria das vezes os infectados sempre acabam matando eles, mesmo quando são os dois. Tipo, são claramente atores, né? Tipo, porra, claro que é, né? É ficção, pô. Tipo, você tem que ter... Não é pra você aceitar qualquer coisa, obviamente, né? Tipo, o Joe caído de 15 andares e tá vivo, né? Não é pra você aceitar isso, mas tipo... Mas você tem que também fazer concessões, né? Não, mas também todo o cerne da história é, tipo, esse momento. Porque é bem... É um dilema, né? Tipo, você sacrificaria a pessoa que você mais ama pra poder salvar o mundo, assim, entre aspas. E tem uma discussão sobre isso, né? Se ele tivesse, tipo, uma pessoa tivesse no lugar do Joe, se ela faria o mesmo que ele fez ou se ele iria deixar. Que, tipo, também me lembrou o Watchman, no final, os Imandias, né? Que teve que destruir Nova York pra unir o mundo pra não ter mais a Guerra Fria, não ter mais a guerra nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética. Então ele fez de mentira essa estimação alienígena. E um monte de pessoas, né, discutem se elas apoiaram, tipo, o plano dos Imandias ou se ele tá errado. Então é bem emblemático esse tipo de final que você fica dividido em opinião, porque cada um tem sua opinião, né, do que faria. Não, mas aí é que tá. Pro Joel, ele salvou o mundo. Só que o negócio é que, pra ele, o mundo era aquela garotinha. Feliz que o Sam citou o Watchmen 2 vezes nesse podcast. Muito obrigado, Sam. E, não, realmente, e assim, é tudo muito bem construído pra chegar nesse momento, sabe? Toda essa jornada dos dois foi diversas vezes construindo esse lance da Ellie ser o mundo dele, né? Que ele não tem mais um objetivo. É que nem o Henry Sam, né? O Henry não tem mais um objetivo depois que o Sam morre e não tem mais por que ele viver. E o Joe é a mesma coisa, né? Ele até fala pra Ellie, né? Que ele tentou se matar, mas ele não conseguiu, né? Ele fraquejou no final. E ele perdeu o objetivo de viver depois que a filha dele morreu. Só que ele reconquistou isso por causa da Ellie, né? Ele praticamente fala isso pra ela, deixa bem evidente. E é muito interessante como o Joe, né? O que ele faz, você consegue ver vários lados. Tipo, ao mesmo tempo que ele mentir pra Ellie foi uma atitude egoísta, porque ele salvou ela. Então a gente pensando um pouco nele, sim. Só que ele também tem todo um lado que ele não conta pra Ellie, não revela isso, pra proteger ela, sabe? Realmente é muito bem feito, é um dilema moral fudido. E assim, a gente que não é, né, nenhum de nós aqui somos pais, né? Eu sempre vejo muita gente que já tem filho falando que, cara, não tem o que questionar, sabe? Se você chegar, se fosse a minha filha, meu filho lá naquele lugar, eu faria a mesma coisa. Então realmente, embora, e assim, a gente sabe que isso vai voltar pra assombrar o Joe e a Ellie na parte 2, né, na próxima temporada. E é o que faz o The Last of Us parte 2 ser um jogaço, sabe? Um jogo incrível. É engraçado você mencionar isso, porque, tipo, imagina aquele médico que o Joe matou. Imagina se ele tivesse acompanhado toda uma história envolvendo ele e tivesse se apegado pra ele só pra no final a gente pensar, poxa, quem é esse cara maluco que apareceu do nada e matou o meu personagem? Exatamente. Não, e assim, eu fiquei muito feliz que eles não botaram a Abby nesse episódio. Puta, ia ficar muito ruim. Tecnicamente ela tava lá, tecnicamente ela tava lá, sei lá, enfermeira. A Cris, né, que interpretou ela no jogo. Mas, não, ainda bem que eles não colocaram a personagem. E eu até pontuei isso na minha crítica pro site, do episódio 9 que eu escrevi, que eu gosto muito que eles não colocam ela, mas eles dão uma piscadela pros fãs, que é colocando aquele shot assim na cara do corpo do cara morto, do médico morto. Tipo, cara, quem jogou, quem sabe, sabe, e tipo... Eu acho que é o tipo de fanservice como eu já falei aqui algumas vezes, é o tipo de fanservice bem feito, que você não para a história, sabe? Não precisaria botar uma cena pós-créditos da Abby chegando lá e vendo, tipo... Não precisa disso, sabe? Não é que nem eu não sei porque essa discussão me lembrou muito, o Sam vai rir disso. O Kingsman, o terceiro Kingsman, que eles botam a cena pós-créditos, que é o Hitler, tipo, como se o Hitler fosse o Thanos. Tipo, caraca, por que você tá fazendo isso? Aquele meme fãs da Marvel quando tá vendo um documentário da Primeira Guerra Mundial e não tem cena pós-crédito falando sobre o Hitler. Meu Deus, eu sei quem é esse cara, apontando pra tela. Quando mostra o pintor austríaco, eu sei quem é esse. Tipo o Rick Dalton Era Uma Vez em Hollywood, apontando pra TV. Bom. Ainda bem que não fizeram isso. A série, assim, termina com esse dilema muito bom, com o Joe mentindo pra ela. O final é igual ao do primeiro jogo.
ele mentindo pra Ellie e ela falando, tudo bem, né? Tipo, eu acredito. Toca até a mesma música Sim, no sim, crédito. é excelente, excelente. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Bom, já comentamos a série inteira, já demos as nossas opiniões sobre quase tudo que aconteceu. Então eu quero agora ir para as considerações finais e perguntar para cada um de vocês, vocês dois, qual a nota que vocês dão para a série no geral, o episódio favorito, as considerações e junto com as considerações finais, o que acharam da temporada como um todo e as expectativas para a segunda temporada. Vai lá, Parzi. Olha, como fã, eu fiquei muito satisfeito que logo The Last of Us, que é assim, que eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, foi feito com tanta justiça, principalmente para uma equipe que me passou tanta confiança como foi no caso da HBO. Tudo bem que é uma adaptação, e em adaptações nós sempre vamos ter algumas mudanças, sendo elas feitas para melhor ou para pior, mas como fã, eu acho que essa adaptação poderia muito bem ser tudo que eu poderia querer, e na minha opinião, ela recebe logo uma nota 10. Assim, minhas expectativas para a segunda temporada, olha, eu não sei se isso pode ser, não foi uma coisa que eu achei que daria muito certo quando eu primeiro ouvi falar, mas eu acho que talvez poderia ser interessante, porque eu acho que o Neil Druckmann e o Craig Mazin mencionaram que eles podiam dividir os eventos do segundo jogo em 2 temporadas, e eu acho que poderia ser interessante você, por exemplo, adaptar os flashbacks do Joel e da Ellie no segundo jogo em uma só temporada, e depois na terceira você poderia adaptar melhor a história principal do segundo jogo. E eu acho que isso poderia até ser legal pra gente ter um pouquinho mais de Pedro Pascal na série. E qual o episódio que você mais gostou? Assim, vai ser... uma opinião meio impopular, mas assim, o episódio que mais me deixou animado, feliz como fã, foi o 4º episódio, que teve toda aquela cena do carro. Eu acho que ninguém aqui vai achar que o 4º episódio é melhor, mas assim, eu acho que ele e o 5º episódio com o Sam e o Henry são episódios que se completam. Então, eu acho que esses dois são os meus episódios favoritos. Eu realmente fiquei surpreso que você escolheu o 4º. E o 4º, tipo, ele só não é o que eu menos gostei, porque tem o do Left Behind, né? Mas foi um bom episódio. Teve aquele cena do carro, e eu acho que foi o episódio que realmente começou a desenvolver a relação do Joe e da Ellie, e eu realmente amei aquilo. Não, sim, faz sentido. E você, Sam? A série realmente foi muito bem feita, a adaptação também, quando souberam adaptar tudo do jogo e também acrescentar, como a gente falou aqui várias vezes. Isso é um ponto bastante positivo e que futuras adaptações de games podem aprender com essa série em acrescentar e não só ficar adaptando tudo, e ser muito mais interessante, né? Com a experiência total em outra mídia, a tradução. Então, né, fica aí, porque todo mundo fala da maldição de adaptação de videogames, e dessa vez aprovou aí que dá pra fazer sim uma ótima adaptação, também de um ótimo game com ótima história. E no final acho que eu daria 9 de 10 pra temporada. Ela não foi totalmente perfeita, mas também as poucas falhas que tiveram não foram suficientes pra me deixar desgostoso com a temporada. E acho que o meu episódio favorito é o 3º, que tem a famosa cena do Joe falando, eu sou o The Last of Us. Foi só uma piada. Sim. É muito idiota. Não, falando sério, o 3º episódio, eu acho que... Ok, episódio que conseguem fazer chorar, eu acho que já é um 10 pra mim. E tudo, aquela sequência final do Bill e Frank planejando o seu último dia juntos, é bem emocionante, é bem humano, bem tocante. Então, acho que é sobre isso, né, que toda arte tem que ser filme, série, livro, esses momentos humanos que fazem você, né, pensar mais sobre a vida e também relacionamentos. Então é bem tocante, por isso que eu acho que foi meu favorito da toda a série. Apesar de vários episódios serem bons, como o 5º, né, que tem também o final trágico dos irmãos, né, Harry e Sam, e também a fantástica sequência do Byakuya e os outros infectados lá atacando, que é bem tenso. Mas eu ficaria com esse episódio como o melhor. E o que eu espero da segunda temporada é realmente, como o Pazzi falou, eu não sabia disso, que pretendem dividir em 2. Não sei se seria legal, mas eu tô bastante ansioso pra ver como vão adaptar aí a Abby, como vão adaptar aquilo de mudar o foco entre a Ellie
e a Abby, que é bem interessante isso no segundo jogo. Também explorar o conceito, né, de vingança, que é bem um tema mais importante do segundo jogo. Então eu tô bem confiante em dar mais com essa primeira temporada, que a segunda vai ser tão boa quanto ou melhor. Excelente. Bom, eu gostei muito, eu tinha altas expectativas, eu sou um grande fanboy da HBO, então eu confiava neles e eles entregaram demais. O Craig Mazin já se provou O Craig Mazin, inclusive, que a gente não comentou, mas que carreira, né? O cara foi de super-herói o filme, todo mundo... Excelente filme. São esses filmes horríveis, tipo Chernobyl, que é uma das melhores minisséries de todos os tempos. E agora The Last of Us. Cara, adaptação incrível. Amei a série. Tem seus defeitos, tem coisas que eu não gosto muito, tem coisas que eu acho que são melhores do que no jogo, tem coisas que os jogos fazem muito melhor. Então eu acho que é uma adaptação muito bem balanceada, que sabe muito bem o que fazer, o que mudar, o que manter, o que adicionar. Eu acho que é realmente, assim, todo mundo já falou isso, é a opinião mais batida da internet. Se você pesquisar qualquer crítica, vai todo mundo falar isso, mas é a melhor adaptação de jogos de todos os tempos, né? Não tem nem competição. O Arthur, que é o nosso amigo aqui que participa do site, do podcast, ele até meteu um hot take falando que ele acha que Arcane é melhor que The Last of Us. Eu acho que não, porque Arcane é quase que uma parada original, uma releitura do jogo. Não pega mal e mal a história dos personagens, pega mais ou menos a lore, não adapta nada do gameplay, né? Até porque tem muito que adaptar de LoL. Mas Até porque, no caso, é que Arcane é uma animação, e a animação já teve várias animações, adaptações boas de jogos, tipo, Castlevania. teve o desenho do Cuphead, Castlevania, o desenho do Cuphead que é bem decente, o Cyberpunk é o anime que, inclusive, é até melhor que o jogo. Sim, então, eu acho que é até o Arcane faz uma coisa muito mais original do que adaptar o jogo. Eu acho que o The Last of Us nisso ele é muito superior. Eu daria uma nota 9, que nem o Sam. Gostei muito. É foda falar que é uma das melhores séries da HBO, porque, né, você tem séries incríveis, então é difícil falar isso. Mas amei. Meu episódio favorito é o 5. A parte dos infectados no final é incrível. A relação do Henry Sam com o Joe e a Ellie é muito bom. E como é um espelho, né, um do outro. Achei fantástico. E o final dos dois morrendo é de partir o coração. Embora o episódio 3, que é o do Bill e do Frank, tá lá, assim, bem perto. E bom, sobre a segunda temporada, eu só quero ver o taco de golfe, a galera rachando o cu de ódio, chorando, porque, não pode ter essa mulher musculosa, não pode matar esse personagem, não pode fazer personagem X ser isso e não sei o que. Eu quero ver todo esse chororô, quero ver as pessoas chocadas com o que vai acontecer e todo o trauma que vai gerar, porque The Last of Us 2 foi um jogo que me quebrou emocionalmente. Eu terminei exausto, assim, chorando como poucas coisas conseguiram fazer eu chorar. É um jogo fantástico, acho até melhor que o primeiro, veja só. Então eu tô muito ansioso. Vai demorar um pouquinho, muito provavelmente só vai estrear em 2025, mas vai valer muito a pena a espera. Inclusive, eu atualmente tô jogando The Last of Us Part 2, já joguei umas 4 horas até agora, eu tô gostando demais do jogo. Se preparei pra chegar a parte ruim. Você chorar aqui no Charlie. Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Bom, acho que é isso então. Chegamos finalmente ao final do episódio. Gostaria muito de agradecer o Pars e o Sam por terem participado do episódio comigo. E diferente de certas pessoas chamadas Luiz Conejo, ou Bruce, né, que marcou com a gente pra gravar esse episódio, e na hora H falou assim, não posso. Inventou uma desculpinha, uma mentirinha deslavada que foi rapidamente desmascarada pra não participar desse episódio. Furou com a gente na última hora, então eu quero que você saiba disso. Eu sei que você não vai ouvir esse episódio até aqui, eu sei que não vai ter retaliação, mas parabéns, Bruce, por furar com a gente. Desgraçado. Mas... Olha, tudo brincadeirinha. Brincadeirinha. Nem ficamos irritados. É tudo brincadeirinha. Mas, dá mais uma vez os mesmos recados. Não se esqueçam de acessar o nosso site, ler as nossas notícias, críticas, listas, artigos, diários de tudo que envolve a cultura pop. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Fórum Nerd, no Instagram, TikTok e Facebook.
e @nerd_fórum no Twitter, onde a gente tem conteúdo muito legal, interativo. A gente sempre postando coisa todo dia, notícias exclusivas das redes sociais. O TikTok a gente tá fazendo, infelizmente, né, a gente se rendeu, me rendi aos jovens e estou fazendo TikToks, não dancinhas, mas falando de curiosidades, indicando certas coisas. O Bruce também tem feito, isso ele não fura, né, ele fura com a gente no podcast, mas ele também tem feito uns TikToks bem legais, falando de notícias, né, indicando alguns filmes na Netflix, algumas coisas interessantes. Então segue lá a gente no TikTok também. E no nosso canal no YouTube, onde a gente posta vídeos semanais, às vezes um vídeo meu, o Parse tem postado também. A gente posta o podcast no YouTube também. Então, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, então saiba que a gente também posta no Spotify, no Anchor, em todas as plataformas de podcast. Que também tem, né? Então a gente tem todo lugar, tem o Fórum Nerd. Inclusive, aqui na descrição tá todas as informações, as nossas redes sociais, tanto Nerd quanto as nossas pessoais, né? A minha, do Sam e do Parse. Se vocês querem seguir a gente agradece. E bom, acho que é isso então. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou.